Olha quem tá aqui, Agora Mamargarete. sim, Sarinha. Se quiser dar boa noite aí, Lu, estamos gravando, estamos no ar. Boa noite para todo mundo seja bem-vindo. Nós estamos iniciando agora mais uma noite do grupo de Bionitas. Hoje nós estamos recebendo a Késia, que ela é psicóloga, ela tem um sobrenome muito bonito, que eu não sei pronunciar, tá? Mas ela tá aparecendo aí para vocês. E para a gente dar início, a gente já fez os pedidos de agradecimentos, e nesse momento a nossa irmã Sara irá começar ali a programação com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso e eterno Rei, Criador do Universo, obrigada, Senhor, por mais uma noite, uma quinta-feira. Já é a sexta-feira, na verdade, né? Início de um dia, Senhor, na Tua presença, uma noite. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos tem nos ajudado. Paizinho querido, neste momento eu venho pedir a presença do Espírito Santo sobre a vida da Késia, que ela, neste momento, ela vai abrir uma palestra falando sobre a mente e falando sobre ti também, Senhor, que ela possa falar tudo o que ela vem falar, que não seja dela, mas sim do seu Santo Espírito. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado, Pai, mesmo neste mundo cheio de crueldade, maldade, o mundo está caô, Senhor. Mas ainda assim sentimos a sua presença, sentimos que o Senhor tem cuidado de cada um dos seus. Paizinho querido, coloca aqui, Senhor, a vida das pessoas que estão enfermas, Pai. O irmão do irmão Massal, que está lutando contra um câncer, que o Senhor venha, Pai, com a sua mão curadora, com a sua presença, com a sua santa presença. O Senhor sabe, Pai, cada célula que tem no nosso corpo, que não está prestando, que não está servindo. O Senhor venha, Pai, com sua mão poderosa e dá a cura, se for da sua vontade, Senhor. Se não for da sua vontade, dá a cura espiritual, Pai querido, por favor. Coloco também a família, Senhor, do jovem que se matou, Senhor, por favor, Pai querido. Colocando essa família em Tua presença, o Senhor venha restaurar, Senhor, e consolar e confortar cada um dos seus entes queridos que ficou. Não é fácil, Senhor. O inimigo tem dado cada rasteira nas nossas vidas, mas sabemos que temos que contar com Deus maravilhoso, que está sempre de braço aberto para nos receber. Obrigada por tudo, que essa programação seja dirigida por Ti, Espírito Santo. Neste momento, nós te pedimos a Sua presença. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Kézia, agora é o seu momento. Se sinta à vontade. Esse grupo aqui é muito carinhoso, muito atencioso, muito ativo para receber muito conhecimento. Então, pode ficar tranquila. A gente também interage, tá? Então, se você precisar da gente, pode chamar a gente, que a gente está aqui para interagir. Fica à vontade. Tá com a palavra agora. Tá bom. Eu vou começar fazendo com vocês uma dinâmica, tá bom? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre emoções e eu queria que cada um olhasse para dentro de si por um instante. E eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês por 30 segundos. E pensando, se você tivesse que escolher uma palavra para definir como que tu tá se sentindo, qual que seria essa palavra? Então, fecha o olho e pensa nisso. Não precisa ser uma palavra bonita, não precisa ser qualquer coisa, só uma palavra verdadeira. Pensaram? Sim. Alguém gostaria de compartilhar? Pode escrever no chat ou pode falar o que pensou, como está se sentindo hoje, que palavra que usaria. Confiante. Estou confiante, Kézia. Ah, que bom. Mais alguém? Amor. Um pouco tribulado, mas feliz. Perdão. Legal. Perdão é uma boa palavra. Então. Não. Oi? Com não. Uhum.
Então, muito bom. Eu diria gratidão também. Gratidão. Uma palavra também, um bom sentimento. Apesar de vocês terem conseguido nomear esses sentimentos, às vezes é difícil a gente nomear emoções, principalmente quando são emoções mais difíceis para nós, né? E é exatamente por isso que eu quero falar sobre emoções com vocês, porque é um assunto muito importante, tá bom? Eu consigo compartilhar a tela aqui? Deixa eu tentar. Consegue, né, Li? Eu acho que ela tá como organizadora. Deixa eu expandir aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá dando para ver bem. Tá. Aqui. Deixa eu só diminuir aqui, que você bem na minha frente. Aqui. Então, o que as emoções querem ensinar pra gente? Né? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Bom, as emoções, elas não são um exagero, nem uma falta de controle. Elas fazem parte do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. Então, sentir é uma forma de perceber o que está acontecendo dentro de nós. Então, a psicologia e a neurociência, elas mostram que a emoção e a razão não são opostas. Elas funcionam juntas. Então, a emoção, ela vem primeiro e ela ajuda o cérebro a decidir o que é importante. Então, às vezes, muita gente aprendeu a engolir o que sente, mas a emoção não desaparece. Então, quando ela não é escutada, ela se manifesta de outras formas. Então, o que são emoções? Emoções são reações naturais. Então, elas surgem a partir do que a gente vive. Então, uma criança, quando ela nasce, às vezes ela já tem ali uma ou outra emoção, mas ela não sabe ainda nomear. A partir do que ela vai vivendo, do que os pais vão ensinando, do que a sociedade vai ensinando, ela aprende, isso aqui que eu estou sentindo é raiva, isso aqui que eu estou sentindo é tristeza, isso aqui é alegria. E todas elas têm uma função. Então, algumas emoções básicas, a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. E quando as emoções elas não são cuidadas, elas costumam aparecer como uma irritação constante, como um cansaço extremo, como a ansiedade, como alguns conflitos repetidos, ou também um afastamento emocional. Então, aquilo que não é ouvido por dentro vai aparecer por fora. Então, muitos problemas emocionais, eles não surgem do nada. Eles se constroem aos poucos, quando a pessoa passa muito tempo sem ela escutar o que ela está sentindo. E é uma coisa que eu vou falar numa outra palestra que eu vou conversar com vocês, mas quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente não cuida do nosso emocional, isso vai se manifestar no nosso corpo. Então, a maioria das nossas doenças físicas começam aqui, na nossa cabeça. Então, vamos pensar, e se a gente cuidasse mais da nossa saúde emocional? Será que a gente não teria uma saúde física muito melhor? Então, toda emoção, ela tem alguma função. Então, a raiva, a tristeza, o medo, a frustração, não são emoções ruins. Elas sinalizam limites, perdas, perigos, necessidades. Então, o problema não é sentir, é a gente reprimir ou ignorar o que a gente está sentindo. Então, a raiva, ela mostra que um limite foi ultrapassado. A tristeza, ela mostra que algo foi perdido. O medo, ele tenta nos proteger. E a psicologia chama isso de função adaptativa das emoções.
Então, quando a gente entende a mensagem da emoção, ela se organiza. E quando a gente briga com ela se intensifica. Então, se eu consigo parar e pensar assim, não, isso aqui que eu estou sentindo é uma raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Ok? E aí a gente consegue organizar melhor na nossa cabeça. Porque senão vira uma turbulência, um monte de emoção na cabeça e a gente às vezes nem sabe o que está sentindo. Aí as pessoas perguntam, mas o que você está sentindo? Né? Às vezes na terapia mesmo a gente como psicólogo pergunta, tá, e o que você está sentindo com isso? E a pessoa, não sei. Não sei, eu tô com uma dor no peito, mas não sei nomear. Então, quando a gente sabe identificar e nomear essas emoções, isso é uma das principais formas e fatores de saúde emocional. Então, as pessoas que elas reconhecem o que elas sentem, elas lidam melhor com conflitos, com estresse, com frustrações, e a gente pode chamar isso de clareza emocional. Não é que a gente está controlando o sentimento, a gente está entendendo o que está acontecendo dentro de si mesmo. Então, muitas vezes o sofrimento ele diminui só de você conseguir dizer: o que eu sinto é tristeza, ou isso é frustração. Ok? Eu queria falar um pouquinho disso dentro das emoções, dentro das relações familiares também. O clima dentro de uma família, ela vai influenciar a forma como as pessoas se comunicam, como as pessoas resolvem conflitos, como as pessoas se aproximam, se afastam umas das outras. Então, as emoções, elas são contagiosas. Então, quando um não cuida, quando um tá com alguma coisa, todos sentem. Então, por exemplo, a gente às vezes chega do trabalho cansado, às vezes irritado, alguém irritou a gente no trabalho, e aí a gente chega e a gente, né, com esse sentimento, as pessoas às vezes que estão na nossa casa, elas estão bem, tá tudo certo, mas só de perceberem, nossa, a minha mãe tá irritada, meu pai tá irritado, isso vai contagiar, vai fazer com que todos fiquem irritados. Se alguém está ansioso, todos vão acabar ficando ansiosos. Se alguém está triste, todos vão ficar tristes, porque contagia. Por isso que é muito importante trabalhar as próprias emoções, porque acaba melhorando o ambiente familiar como um todo. E falando mais nessa questão de filhos, a gente pensa muito nas crianças, mas a gente também precisa pensar nos adultos e nos adolescentes. Porque, mesmo que eles sejam mais velhos, eles continuam sensíveis ao tom de voz, às críticas, às comparações, aos silêncios. E muitas dessas reações são tentativas de se proteger emocionalmente. Então, a ciência ela mostra pra gente que a forma como os pais lidam com as emoções influencia os filhos ao longo da vida. Então, o filho cresce, mas ele continua precisando de respeito emocional. Então, às vezes, o pai chega no filho adolescente, no filho adulto e fala assim, porque você não faz nada. Porque você só dá trabalho. Ou no adulto, porque você já tem tantos anos e você ainda não está fazendo faculdade. Você ainda não tem um trabalho, você ainda não saiu de casa. E às vezes o jeito que ele vai se comportar não é só para uma reação para se proteger, porque ele está sendo ameaçado. E às vezes ele até, dependendo, retorna àquela posição infantil de se sentir novamente uma criança. Poxa, eu tenho tantos anos e minha mãe e meu pai vivem apontando o dedo na minha cara, vivem falando alguma coisa. E aí eles retornam, que a gente chama de regressão, né? Eles regressam para como se eles fossem uma criança. Então, o filho cresce, às vezes fica adulto, mas ele continua precisando de um respeito emocional. Sabe? Às vezes, mesmo que o filho é necessário que chegue no filho, eu ainda não tenho filho, mas enfim, que se chegue no filho
e fale, e acolha, e fale, olha, eu tô aqui, eu sei que você talvez esteja se sentindo triste, ou com raiva, ou chateado, para depois corrigir. Não adianta chegar e falar assim, você fez isso, você fez aquilo, você tá errado, porque não vai adiantar nada, vai só criar uma situação de raiva, uma situação de brigas e mais brigas e mais brigas. Então é importante que se converse na calma, que respeite, que acolha e depois instrua, mesmo sendo um adulto. Porque até adultos, né, erram. Kézia, isso me fez pensar na informação que você mesmo disse atrás, né? Que que as nossas emoções, elas influenciam os ambientes, né? A Marisa até citou ali uma situação que aconteceu com ela. Sendo assim, outra fala sua, da importância da autorregulação emocional quando você vai resolver algum tipo de conflito. Porque ali, às vezes, você se chateou, se magoou com aquela situação, vai chamar atenção, mas acaba colocando ali em cima o que você sentiu, descontando ali na situação, o que vai aferir ainda mais nas emoções da outra pessoa. Então, isso que tu falou é muito importante sobre a autorregulação, da gente aprender a regular as nossas emoções, mesmo adultos, principalmente adultos, porque é onde a gente tem a obrigação de saber nos autorregular para gerir esses tipos de conflitos. Então, só queria ressaltar que essa sua fala foi incrível. Que bom. É isso aí. Eu esqueci seu nome, Luana, né? Isso. Porque eu não tô vendo ninguém aqui. Isso aí, Luana. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa mais nessa questão voltada para pais e filhos, a gente pensa assim, não, fulano já tem 25 anos, já sabe de tudo da vida. E não. Eu vou usar uma frase que eu já ouvi muito. Todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez. E todo mundo vai errar. Às vezes a gente olha as pessoas mais velhas, com 80 anos, e fala assim, nossa, mas fulano tem tanta experiência de vida, devia saber o que fazer. Mas é a primeira vez que ele tá vivendo a vida, a primeira e a última, né? Ô, Kézia, rapidinho, Oi. é que você não tá vendo, mas tem duas pessoas que levantaram a mão aqui, a irmã Margarete. Tentar abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se sai. Acho que tá tudo certo. Pode falar quem levantou a mão. Não tá nem aparecendo pra mim o povo que levantou a mão. Mas podem falar, gente. Pode me interromper. Não tem problema, não. O Kézia, é muito interessante essa abordagem, eu estou amando, viu, meninas? Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer em relação a isso é que, Kézia, eu creio que a maior dificuldade que existe hoje, a maior não, uma das maiores, é a questão dos tabus e dos preconceitos que foram formados em torno da saúde mental no geral. Porque, assim, por exemplo, as pessoas elas não aceitam discutir suas emoções, pensar sobre suas emoções. Por que eu sinto, como você colocou, né? Por que eu estou sentindo isso? Eu tenho que admitir que eu tenho uma emoção, né? E que essa emoção ela está me levando a determinado comportamento, né? Porque ela está sendo alimentada, ela está sendo retroalimentada, ela está influenciando, né? Então, assim, as pessoas não admitem isso, Kézia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito próxima a mim. Eu tenho uma pessoa muito próxima que ela é uma pessoa completamente negacionista. Uhum. Um exemplo desse negacionismo dessa pessoa é quando ela não consegue. É como se assim, ela não conseguisse conviver, por exemplo, com algo catastrófico, não é? Esses dias, vocês devem ter visto, passou muito, foi debatido está passando muito nas mídias, né? Está chegando muito a todos nós a questão do relógio do fim do mundo, né? Que as coisas estão no nível que essa terra realmente não vai suportar. A gente sabe que é profético, é bíblico, vai acontecer, mas a ciência está chegando a essa conclusão de uma forma diferente, mas tá. Então, essa pessoa ela não aceita, Kézia. Ela fala assim, não, isso nunca vai acontecer, porque ninguém tem poder de influenciar, de mexer na natureza, porque Deus fez. Então, assim, ela não consegue conviver com a emoção dela de pensar que essa catástrofe vai chegar. É como se isso tirasse o chão dela e ela não conseguisse conviver com isso.
Mas eu percebo que isso é uma questão realmente muito desse ponto de vista de preconceito mesmo, de não falar das emoções, de não, como se fosse uma caixa preta blindada, onde ninguém pudesse mexer, entendeu? Por conta de que remete à saúde mental. Obrigada pela oportunidade. Sim, mas é verdade. Infelizmente, eu vou falar do Brasil, não sei do mundo. Mas infelizmente aqui no Brasil a saúde mental ainda sofre muito preconceito, né? As pessoas ainda olham e falam assim, ai, se eu for no psicólogo, se eu for no psiquiatra, porque eu tô doido, eu tô maluco. E aí as pessoas acabam não indo por acharem que isso é só para pessoas com problemas mentais muito sérios. E não. Com E essa. certeza. Ai, desculpa, Kézia. Não, pode falar. Pode falar. Eu só ia complementar a fala da irmã Margarete, que ela fala assim que pensar nessa catástrofe é como se tirasse o chão dessa pessoa. E aí eu fico pensando, geralmente pessoas assim vêm de ambientes familiares onde não foi lhe permitido desabar, por exemplo. Onde desabar não existe essa possibilidade. Não pode dar errado, tipo, não tem como desabar. E acaba aprendendo a viver assim, sem conviver com esse tipo de emoção, né? De sentimento também. Então, e se tornam adultos com muitas dificuldades de reconhecer os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, de admitir que sente, por exemplo, eu já vi muitas histórias de adultos que fracassaram no emprego e estagnaram. A partir daquele momento, dali, definhou cada vez mais. E também já vi histórias de pessoas que fracassaram e que deram uma volta por cima e fizeram diferente, já atingiram o sucesso novamente. São pessoas que aprenderam a lidar com as frustrações, né? Mas a boa notícia, assim como a Kézia disse, é que não... Ainda há tempo, né? Ainda há tempo para se trabalhar as emoções, ainda há tempo para se trabalhar as frustrações. Então, vai muito além de algum tipo de transtorno maior, generalizado. E você pensa, não, só posso ir no psicólogo se só for louca, realmente, se não tiver outra saída. Sendo que não, sendo que existe saída. Se você, por exemplo, não consegue lidar com frustração, não consegue lidar com a catastrofização das situações, você pode sim procurar ajuda terapêutica para trabalhar isso em terapia e aprender a viver a vida de uma forma mais leve. Então, era isso. Exatamente. E eu ia comentar dessa amiga, né? Se ela, infelizmente, é uma pessoa que, se observar, ela é uma pessoa muito adoecida. E eu não digo só emocionalmente, mas, como eu disse, fisicamente. Porque quando não cuida da mente, o corpo também vai reagir. E é uma pena que ela seja assim. Viu, Pode doutora? falar. Então, essa era a minha dúvida, né, com relação a essas, da doença da mente, né? Eu lembro que a irmã ela falou que o corpo ele só vai ali demonstrar o que a mente, ela falou alguma coisa assim, não estou lembrando, não sei o sistema que ela falou, né, a outra doutora aí. O corpo vai mostrar apenas aquilo que a nossa mente já está, ou seja, o corpo vai ali mostrar, né, o que a mente qual a situação da mente naquele momento. Ele falou assim, não tem engano. Bem, aí partindo disso, com relação aos que os médicos falam, os doutores falam que no nosso né, que nós estamos vivendo, eles falam que as doenças, eles chamam de doença psicossomática, né? Elas começam na mente, né? Bem, aí se as doenças, toda doença psicomática, ela começa na mente, minha dúvida elas são gerais, seja depressão, ansiedade, todas as que nós conhecemos são regras gerais ou tem alguma diferença aí, diferenciação? Como assim, em gerais? Então, Você gerais que eu consegue falo me assim, precisar melhor? gerais que eu falo é com relação a todas essas que nós conhecemos, né, que eu citei aqui, e você sabe, as outras que existem ainda, né? Quando eu falo assim, se é regra geral, que todos seguem a mesma vertente, a mesma linha ou não? Nossa, cortou só pra mim? Não, deu Alguém na consegue? verdade. Contou para mim também.
Tá, eu vou Hernandes, tentar. você pode repetir de novo? Ou é só Qualquer coisa essa você- parte final que cortou? Acho que. A internet dele tá cortando, não dá para ouvir nada. Tá, eu vou tentar responder de acordo com o Eu que tô eu vendo. entendi. Ah. Uhum. Tá péssimo aqui. Você não tá Nossa, cortou tudo. meu. Deixa eu procurar um sinal melhor aqui Cortou agora. tudo. Ô, Hernandes, você pode escrever também, se quiser. Pode escrever, mas eu vou tentar responder. Sim, Bom, a sinal depressão aqui tá ruim. e a depressão e a ansiedade, sim, elas começam ali na mente. Claro que a gente também precisa observar, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou com depressão. Eu estou com ansiedade. E às vezes não é nenhum nem outro. Quer dizer, é mais a depressão, né? Mas às vezes é mais uma questão de falta de vitaminas no corpo. Então, às vezes, a gente, como psicólogo, como psiquiatra, eu acredito isso também, a primeira coisa que a gente pergunta é assim, como estão os seus exames? Você poderia me mostrar os seus últimos exames de sangue? Porque, às vezes, a pessoa pode confundir uma falta de vitamina D com uma depressão, uma falta de ferro, né, uma anemia com depressão. Então, precisa se observar isso nesse caso da depressão. Mas, sim, a maioria das nossas doenças começam na cabeça. Alguns psicólogos acreditam, alguns não, que alguns tipos de câncer se originam do emocional. Então, às vezes um câncer de garganta pode ser por conta desse não cuidado com o emocional. Eu já vi coisas mais profundas, aí vai da interpretação de cada um, mas eu já vi gente falando assim, quem tem câncer de garganta é porque nunca pôde falar, nunca pôde expressar sentimentos, e aí desenvolveu um câncer logo ali na garganta. Tem quem concorde, tem quem discorde, aí vai da interpretação de cada um, de cada profissional também, né? Mas, sim, eu acredito nessa questão de que a maioria das nossas doenças físicas começam na cabeça. Por isso que eu acho que se as pessoas cuidassem mais da saúde emocional, a gente veria uma melhora nos quadros clínicos, físicos, né? Vou dar um exemplo aqui. O quanto que o número de doenças físicas aumentou nesses últimos tempos. Muito. Depois da pandemia, então, o tanto de câncer que a gente vê, o tanto de pessoas com problema na tireoide, com problema, sei lá, diversos problemas, esqueci o nome da doença, aquela doença que tem, Luana, me ajuda aí, aquela doença que a pessoa... Hipotiroidismo? Também, mas aquela doença que a pessoa tem muita dor no corpo. É fibromialgia. Isso, fibromialgia, o tanto que aumentou. Claro que a gente sabe, se acredita que a fibromialgia tem uma ligação direta, né, da saúde emocional com isso. Mas olha o tanto que aumentou. Claro que também aumentou a saúde, os problemas emocionais. Mas, no passado não tinha tantos problemas físicos assim. E hoje em dia todo mundo está doente. Todo mundo está com uma dor de cabeça. Todo mundo está com um problema no intestino, um problema em algum lugar. Por quê? Porque a saúde emocional também piorou. Ok? Eu acredito nisso. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que alguém mandou alguma coisa no chat, mas eu não sei nem onde que clica para ver o chat. Eu não sei explicar. Mas é o seguinte, a saúde emocional está complicada realmente para todo mundo. O que a gente pode aconselhar para as pessoas tentar melhorar a saúde emocional? Porque é complicado eu dizer, teu problema é saúde emocional. E ela pergunta para mim, o que eu faço para poder melhorar? Você pode repetir, por favor? Que eu fui ler a pergunta do Hernandes, eu me distraí um pouquinho, perdão. Ok. Por exemplo,
uma pessoa está com problema dela é a saúde emocional. Eu chego para ela e falo, você está com problema na saúde emocional. E ela me pergunta, o que eu faço para melhorar? O que eu posso responder para ela? Como ela vai trabalhar isso? O primeiro passo que ela pode dar é entender, né, que ela tem esse problema. Mas depois procurar um profissional. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou fazer terapia com o ChatGPT. Gente, ChatGPT, infelizmente, não ajuda nesses casos. Não é um humano, é um computador ali por trás. Então, acho que o primeiro passo que ele pode dar é procurar um profissional qualificado para ouvi-lo. E tem profissionais às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro. Mas tem diversos profissionais que têm o que a gente chama de atendimento social e alguns até, né, como missão mesmo, atendem totalmente gratuito. Então, se orientar assim, procura um profissional. Porque amigo é amigo. Profissional é profissional. Às vezes a gente, como amigo, não consegue dar o acolhimento que a pessoa precisa, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Aí, um psicólogo vai observar, vai analisar, e dependendo do caso, a gente encaminha para um psiquiatra. Se vê que o problema não é só nesse sentido de sentimentos, às vezes, né? Porque às vezes a depressão também é uma falta de alguns químicos no nosso cérebro, né? Então precisa de um remédio com um bom psiquiatra também, né? Mas precisa dessa orientação, desse cuidado para que a pessoa melhore de fato e reponha ali o que faltar no cérebro dela, mas sempre procurando bons profissionais. Né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem alguns psiquiatras que eles, às vezes, dopam alguns pacientes. Isso é muito triste. Então, é muito importante também que se procure um psiquiatra bom, que ouça o paciente, que realmente passe o que o paciente precisa. Então, acho que essas são as orientações que se pode passar para uma pessoa que esteja passando por um problema. Sim, porque eu já passei por esse problema de depressão e havia uns líquidos que me faltavam no cérebro. E realmente era necessário dopar o cérebro para ele poder aceitar a medicação. O cérebro nosso não aceita de jeito nenhum. Ele, em estado normal, ele rejeita tudo que vem de fora. E eu fiz um tratamento durante 7 anos. Usei muito psicotrópico. E, assim, no final, eu acabei deixando os psicotrópicos por conta própria. Porque o psiquiatra, ele falava em deixar, mas bem mais para frente, e diminuindo doses. Eu peguei e cortei de vez. 2 anos de abstinência horríveis. Então, hoje eu corro de qualquer coisa que seja relacionada à droga para dopar o cérebro. Então, é complicado. Mas o ideal não é dopar. Se a pessoa fica dopada, se a pessoa se sente ali, né, aquela pessoa que fica meio assim, meio devagar, aí já tá errado. Porque o ideal é se tomar um remédio psiquiátrico, enfim, para que ajude, mas a pessoa continua vivendo normalmente. A pessoa não sente aquela lerdeza, né, que normalmente quando você tá dopado isso fica um pouco leve. Não. Na verdade, por exemplo, um ansiolítico, ele vai te ajudar a você viver melhor, então vai diminuir o seu nível de ansiedade. A depressão vai te tirar daquela apatia, né? Que a apatia é aquilo de não sentir nada, enfim. Você vai, né, viver melhor. Agora, se tá te dopando, se tá te deixando devagar, aí tá errado. Aí tem que ir lá no médico e falar assim, eu não tô legal, não. Muda esse remédio, muda essa miligrama, enfim. Porque esse não é o ideal. O ideal é você viver melhor e não piorar a situação. Pode falar, Luan. Perfeito, eu achei muito, muito bom o que você disse. Eu queria só complementar em 2 aspectos. O primeiro aspecto é basicamente algo que aconteceu comigo, né? Num determinado momento da faculdade, eu sofri ali eu sempre sofri de muita ansiedade, só que o TAG, ele realmente me acompanhou de uma forma que atrapalhou
a minha vida, e é isso que a gente fala, né? Que o transtorno, ele precisa de atendimento, de olhar, a partir do momento que ele atrapalha a sua vida, a vida de outras pessoas, enfim. E eu procurei ajuda. E a primeira medicação que me foi passada foi a sertralina. Só que eu tomava a sertralina e eu sentia muita fadiga. E eu não tô falando das primeiras semanas, porque as primeiras semanas é um momento de adaptação, pode ser que isso aconteça, é esperado que isso aconteça, na verdade, porque o corpo está se adaptando a uma medicação nova, ao nível neuroquímico ali do seu cérebro ser ajustado, então vai haver alguns sintomas. Mas neste caso, depois ali do período de adaptação, eu sentia muita boca seca, fadiga, etc. e tal, e continuava com níveis muito altos de ansiedade. Então, foi onde eu fui com o meu psiquiatra e pedi para que ele trocasse a medicação. E apesar de a gente querer quebrar o tabu a todo custo da questão de medicações, infelizmente, viralizou, vou falar com esse nome, de que as medicações, elas são muito fortes, elas dopam, as tarjas pretas, como muita gente conhece, mas a verdade é que o mercado psicofarmacêutico, ele tem cada vez se atualizado. E essa medicação que eu troquei, que é o estalopram, ele é um medicamento novo no mercado. E ele foi feito exatamente para reduzir os níveis de sintomas que o sertralina tem. E a partir da mudança, mudando de medicação, já consegui ter todos os benefícios esperados para o meu quadro. Então, dizer que não, aquilo que você falou, só reafirmando, que não é normal você viver dopado, a medicação ela serve para ser um auxiliador, junto com a psicoterapia, junto com outros tipos de atividades físicas, hábitos saudáveis, ela serve para melhorar a tua qualidade de vida. Só que é aquilo, né? Cada organismo, ele lida e recebe de uma forma diferente. Então, não é porque um tarja preta é o melhor recomendado para aquela situação que ele pode funcionar para você. Então, é por isso que é importante que você faça ali o tratamento multidisciplinar com vários profissionais, sempre fazendo retorno, dizendo para o médico se está ajudando ou não. E outra questão, sobre a sua pergunta, irmão Massal, o que fazer, né? Se essa pessoa, você observa que ela tem ali uma alteração ali na sua saúde mental. Eu diria que tem muita gente que tem ali aquela dificuldade mesmo de iniciar o tratamento multidisciplinar, que é com psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas eu diria o mais simples de todo, de início, assim, para que essa pessoa ela esteja sempre rodeada de amigos ali na igreja, convide ela sempre, convide para um pequeno grupo, convide para um JA à tarde, sábado na igreja, convide essa pessoa para fazer esportes de educação física, exercício físico, que é muito importante, porque, afinal de contas, quando se inicia um tratamento ali, o psicólogo, a psicóloga, o intuito dele é realmente saber como está o seu corpo, melhorar aquilo que você precisa. E é como a Kézia falou, muitas vezes você está se sentindo deprimido para baixo, porque ao longo do seu dia você não pega um sol, porque você não faz não pratica uma atividade física, porque você está com anemia, está precisando de algumas vitaminas. Então, às vezes é importante se atentar a isso, porque algumas pessoas, quando elas descobrem essas informações, elas percebem que para elas pararem mesmo de ter esse tabu aí contra as medicações psiquiátricas. Porque da mesma forma que a medicação psiquiátrica ela vai agir no seu cérebro, mudar esses hábitos também mudariam. Então, é realmente uma mudança ali que vai acontecer de uma forma ali para auxiliar, né? Perdão por falar demais. Não, tudo bem. Com certeza. Não, foi bom. Eu só queria uma confirmação, porque ano passado tinha uma professora que nadava comigo, a gente fazia natação no mar, e ela teve um problema seríssimo, e ela realmente precisou de um psiquiatra. Eu aconselhei, ano passado não, ano retrasado. E ela ficou tomando uns remédios bem fortes, porque eu pensei que era só na minha época, porque na minha época foi há 25 anos, 28 anos atrás que eu tomei esses medicamentos. Então, mas eu aconselhei ela a continuar indo ao psiquiatra. Sim. E ela reclamava que às vezes ficava meia droga, né?
e o psiquiatra acabou pedindo o afastamento dela, né, do estado, para ela poder se tratar. E ela se tratou e ficou bem. Uhum. Só que eu botei minha mão no fogo pelo psiquiatra, né, sem conhecer. Eu falei, não, filha, tem que ser tratamento psiquiatra, não vai ter outra pessoa para te ajudar. Uhum. Porque ela já estava indo no psicólogo já há muito tempo. Falei, vai para psiquiatra, filha, você vai ter que tomar remédio. E, Uhum. assim, eu aconselho, porque eu passei por isso, eu sei o que é, e muitas vezes a gente precisa realmente tomar alguns remédios um pouquinho mais fortes. Sim. E existe essa necessidade, eu compreendo. Só que muita gente não aceita, né? E ela, graças a Deus, está bem, já está voltando a dar aula. Uhum. Que bom. Isso é ótimo. Muito bom. Que bom que deu certo, né? Apesar dela ter ficado um pouco topada, né? Como o senhor disse. Mas, se agora ela tá bem, então. Muito bom. Só É. lembrando, a Kézia talvez não tenha tanto, como fala, vínculo assim com o irmão Massal, mas eu me sinto, eu sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou filha do irmão Massal, né? Assim, de coração. Então, a filha de coração também puxa a orelha. Só dizer assim, irmão, que jamais, em momento algum, faça uma parada abrupta de uma medicação que você utilizou por tanto tempo. E você mesmo Eu não disse, aconselho ninguém fazer, não. não faça. Mas eu não a ninguém fazer e nem você mesmo, porque a gente se preocupa também com a qualidade de vida das pessoas que nós amamos, né? Porque é uma medicação que o teu cérebro está acostumado a receber aqueles níveis de neurotransmissores, né? Enfim, eu esqueci a palavra certa para falar, de hormônios que sejam ali, que o seu cérebro ele precisa, ele está acostumado não a produzir, né, mas a receber, e aí tem uma parada abrupta desse tipo de ciclo ali, e realmente os sintomas de abstinência eles estarão presentes. Então, só dizer ali que não façam isso não é aconselhável. E dizer também, Kézia, que o irmão Hernandes, ele colocou aqui, tem 2 pessoas no chat aqui falando também. Eu vi. Eu tô olhando pra isso agora. E aí ele ressaltou aqui a pergunta dele, se você quiser dar esse... Eu tô tentando entender a pergunta. Ó, são regras gerais que seguem a mesma ordem psicossomática. Seria no sentido de, se a pessoa tem isso, passou por isso, ela vai ter depressão? Seria isso, irmão Hernandes? Vocês me ouvem agora? Sim. Bem, então, doutora, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, é um pouco complexa, né? Mas foi a seguinte, eu perguntei assim, como as doenças psicossomáticas, né, elas têm origem na mente, não é isso? Aí eu citei, tipo, depressão, ansiedade, enfim, todas essas doenças que nós conhecemos, né? Enfim, aí eu perguntei, são regras gerais em que sentido, né? Ou seja, no sentido de que todas essas doenças, elas vão aí, digamos assim, gerar, gerar o mesmo impacto, ou vai ter um processo na vida da pessoa, enfim, uma dimensão, impacto, assim, gradual ao longo do tempo, ou depende isso na mente de cada pessoa? Essas doenças psicossomáticas que têm origem na mente. Depende de cada pessoa. Assim, tem pessoas que têm depressão e não desenvolvem nada assim muito sério no seu corpo, né? Tem ali uma tristeza, uma coisa mais, mas não desenvolvem. Tem pessoas que, por exemplo, com a ansiedade, às vezes tudo bem, só tem ansiedade, não dá nada, e às vezes a pessoa desenvolve ali às vezes tem pessoas que cria mancha na pele quando está muito ansioso. Tem pessoas que passam mal, tem enjoo, não conseguem comer, então, né, já leva alguma coisa mais séria, né, mais física. Então vai de cada um, vai do nível do emocional de cada um. Não tem uma regra assim, não, se você tem ansiedade, você vai ter isso aqui. Você sempre vai
não vai conseguir comer, não vai se sentir muito enjoo. Vai de cada um, do quanto que a pessoa também é tolerante, né, a essas questões. Então não tem como eu precisar, não. Você tá com ansiedade, se prepare, tá? Que você agora tem enjoo. Não, vai de cada um. Tá Eu bom? acho que só lembrando também que nem toda é que assim, pelo que eu entendi da sua pergunta, Nantes, quer dizer que como se as doenças, ansiedade, depressão fossem apenas psicossomáticas, mas na verdade não. Essas doenças, elas são consideradas transtornos mentais. É diferente. Quando a gente fala do psicossomatismo, na verdade é quando você está somatizando ali uma questão emocional, talvez não avaliada, talvez que você um luto que você não lidou, um estresse excessivo, um burnout ali que você não percebeu. Então, ocasiona sintomas físicos, somatiza algo que está na mente. Então, isso não significa que todos os transtornos, que no caso essas doenças que foram citadas, que a gente conhece como transtornos, elas são reduzidas apenas ao psicossomatismo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que somatizam e não tem transtorno psicológico. Na verdade, ela só está ali com uma questão que precisa de atenção, que é aquela famosa frase, né? Que quando a mente cala, o corpo fala. Então, é basicamente isso. Não necessariamente o psicossomatismo está atrelado a transtornos emocionais. Exatamente. Isso aí, Luana. Alguma pergunta mais? Eu vi aqui que a irmã Maria deixou que ela é bipolar, tem depressão, ansiedade e que toma remédio há 10 anos. Eu queria só perguntar, Kézia, sobre a questão exatamente dos limites, né? Da imposição de limites, né? Que é uma coisa que é muito difícil, principalmente quando se trata de pessoas muito próximas. A gente pôr limites para que as nossas emoções realmente elas não sejam atropeladas, né? Para que a gente não tenha assim, uma cadeia de emoções desajustadas. Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje é realmente impor limites para que as pessoas não nos firam, para que as pessoas respeitem, entendam até onde elas podem ir conosco, entende? Até onde a gente... Isso é bem complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Assim, esse assunto é um assunto complexo, mas como que a gente normalmente pode fazer isso? Às vezes tem pessoas que respeitam, no sentido de deixam você falar, não que respeitam suas emoções, mas né, até ouvem, e tem pessoas que são mais explosivas, então você fala assim, eu tô me sentindo triste, a pessoa já te xinga de tudo quanto é nome. Mas infelizmente, tem pessoas que a gente consegue mudar essa concepção, consegue fazer com que ela entenda, tem pessoas que não. E é aos poucos. Não é fácil. Não vou te falar que é fácil, faz isso, faz essa, te dá uma receita mágica. Não. Tem que ir conversando, tem que ir aos poucos, trazendo, falando, olha, isso aqui que eu tô sentindo é isto. Eu gostaria que você entendesse, eu gostaria que você me ouvisse. Mesmo que você ache que é frescura, mas pelo menos deixa eu demonstrar. Eu acho que ir aos poucos. Porque, infelizmente, tem pessoas que são mais rígidas, que não aceitam, que falam, não, isso aqui é besteira, isso aqui é frescura, isso aí que você está falando é frescura, saúde mental é frescura, falta de Deus, enfim, um monte de coisas, né? Mas a gente precisa ter, infelizmente, paciência com essas pessoas, porque tem pessoas que foram criadas assim, nasceram assim, ouviram, né, da família essa questão e estão seguindo um padrão. Então, às vezes, para mudar a cabeça de uma pessoa é muito difícil. E tem pessoas que vão assim até o fim da vida. Então, é ter paciência e tentar, aos poucos, introduzir essa questão até que aceite. Pode ser que não aceite também. E
né, assim, a pessoa, né, que tá passando por isso, fazer terapia. Porque vai ter que escapar para algum lugar. Vai ter que desabafar com alguém. Se não tem esse apoio dentro de casa, vai ter que conversar com alguém. Às vezes também pode se conversar com uma amiga, né? Se sentir que é uma forma de ajuda, né? Ter uma pessoa que a gente chama de rede de apoio para se conversar, mas se precisar também recorrer novamente a um profissional para lhe ajudar nesse sentido. Mas calar, não. Como a Lona disse, quando você cala, o corpo fala. Então, paciência. Acho que, como eu disse, não tem uma receita mágica do que fazer nesse caso. Tudo bem? Tudo bem, Kézia, obrigada. Ok, Vai sobre conversar. essa questão Oi. dos limites, eu queria falar rapidinho assim também, porque eu sou muito conversadeira, viu, Kézia? Mas Não, eu vou tudo bem. tentar me conter, que já são mais de 10 horas. Essa questão do pôr limite, né, por conta das emoções e tudo. Eu sofri muito aqui na minha casa, na minha família, com a questão dos limites de convivência. Como assim? Tinha algumas pessoas da minha família, elas não permitiam, né, que a gente tivesse uma vida familiar. A gente passou anos da vida de casado, eu e meu esposo. Né? Depois que a gente morou 2 anos em São Paulo, a gente veio para cá. A partir daí, a gente parou de ter vida familiar. Assim, no sentido de particular, né? A gente nunca mais almoçou só nós, nem nós e nossos filhos. A gente nunca mais jantou só a gente. Sabe? Uma interferência o tempo inteiro. E isso trouxe muitos danos para a gente. Muito, sabe? Emoções ruins, emoções não é ruim, né? Cada emoção tem seu papel. Mas, assim, um assoberbamento, por exemplo, de emoções de raiva, de emoção de revolta, de chateação, de abuso, né? Uma relação que se tornou assim, abusiva de determinadas pessoas. E isso prejudicou muito a gente. E para a gente colocar um limite nisso foi pense uma coisa difícil, Kézia. Eu fiz uma carta imensa e mandei no WhatsApp da família, no grupo, delimitando, entendeu? Quando as pessoas poderiam vir aqui, que as pessoas não poderiam vir sem avisar, que as pessoas não... Quer dizer, foi assim, isso foi assim para as pessoas abusadoras. Foi uma coisa assim, caótica, sabe? Ficaram com raiva, teve gente que ficou mais de um ano sem vir aqui, teve gente que vinha aqui, mas não comia nada, porque até sobre isso eu tive que falar. Porque era surreal, era assim, absurdo mesmo a situação. Só que assim, isso foi libertador para a gente. Só que o que eu observei? Depois que eu coloquei esse limite, as coisas melhoraram muito, graças a Deus. Só que depois disso eu percebi que as pessoas queriam voltar a ter a mesma forma de convívio conosco. Mas eu sempre, né, vou dando aquelas podadas nas árvores para que a coisa não volte, porque realmente estava se tornando insuportável. E não é fácil não, viu? Não, não mesmo. Principalmente quando se trata de família, né? Mas é necessário. Às vezes eu falo para alguns pacientes meus, eu falo assim, a sua felicidade tem que vir em primeiro lugar, às vezes. Não adianta você viver para os outros, você tem que viver para você. Então, se você não está feliz por conta do que o outro está fazendo, coloque limite. Fale, olha, eu não gosto disso daqui, isso daqui não tá legal. Ah, mas é minha mãe, ah, mas é meu pai. Mas está te fazendo mal, às vezes a gente precisa, né, colocar um limite. Claro, respeitosamente. Né, não vai chegar pra tua mãe, seu pai, enfim, e xingando todo, né? Falando, ah, você. Não, falando, olha, eu não tô me sentindo bem com isso, gostaria de agir dessa forma e é isso. Porque a gente não pode viver pros outros, né? Se a gente vive pros outros, a gente adoece. Imagina, não, é para as filhas. Não entendi nada. Nem nelas, as filhas
Margarete. Oi, Margarete tá chamando todo mundo de gordo. Toma vergonha, Guedes. A Margarete vai. Ah, tá. Tá bom. Desculpa, Kézia. Desculpa. Eu Não, abri o áudio sem querer. não, fica tranquila. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Ok. Vamos seguir então. Aqui. É... Então, voltando àquela questão, né, da questão dos filhos. Então, o afastamento de um filho, ele não vai acontecer de repente. Geralmente, ele é resultado de pequenos desencontros emocionais que vêm ao longo do tempo. Então, às vezes, é um silêncio que ele teve que reprimir um sentimento que não foi acolhido, uma tentativa frustrada de diálogo, isso vai criando distância. Porque se você vai falar, desabafar com alguém, falar, ai, não tô bem, e a pessoa fala assim, não, mas você tem que estar bem. Não, mas você não pode se sentir assim. O que que você se sente? Você se sente invalidado, você se sente assim, bom, eu não posso desabafar com aquela pessoa. Então você passa a se calar. Passa, às vezes, a direcionar isso para outras pessoas ou para si mesmo. Então, às vezes, muitos afastamentos de famílias, filhos com pais ou dentro de cônjuges mesmo, acontecem por conta disso. Quando o outro vai falar, não é acolhido, não é ouvido, é silenciado. Ok? Então, a fé e a emoção, elas caminham juntos. Então, as emoções, né, como eu já venho falando desde o início, elas fazem parte da nossa vida desde a infância. Então, elas não surgem por acaso e elas não são um sinal de fraqueza, como às vezes muita gente pensa. Cada emoção, ela vai carregar uma mensagem muito importante sobre o que a gente tem vivido, sobre os nossos limites, nossas dores, nossas necessidades. Então, quando a gente aprende a escutar nossas emoções, a gente passa a lidar melhor conosco e com a nossa família. Então, cuidar das nossas emoções é uma responsabilidade. Então, escutar o que a gente está sentindo, falar sobre as nossas emoções, buscar uma ajuda quando necessário, é um ato de cuidado com a gente e também com os outros. Em muitos momentos, esse cuidado, como eu já disse, né, como a gente já conversou, inclui o acompanhamento de um profissional. Então, buscar uma ajuda psicológica, novamente, não é um sinal de fraqueza. É um sinal, na verdade, de maturidade. E vou reforçar também, não é um sinal de falta de Deus. Não é um sinal de falta de fé ou qualquer coisa do gênero. Então, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar do nosso emocional. Da mesma forma que quando você sente que tem alguma coisa errada, por exemplo, tá com um enjoo, alguma coisa diferente no corpo, você não corre para o médico? A gente não corre para o médico? Por que quando a gente se sente triste ou ansioso, a gente também não procura uma ajuda profissional? Então, cuidar das nossas emoções transforma a forma como a gente vive nos relacionamentos e como a gente enfrenta as dificuldades da vida. Deus, ele se importa com o coração humano. Então, cuidar do que a gente sente é um gesto de amor por nós mesmos e por quem caminha junto conosco. Que a gente possa sair daqui mais atentos às nossas emoções e também mais dispostos a cuidar delas. Eu gostaria de agradecer o convite e por essa conversa incrível que a gente teve também. Deixa eu parar de compartilhar para eu conseguir ver vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Não?
Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Ah, tá. Fiquei com medo de eu ter caído. Estamos Estamos sim. concentrados. Não, aí deu É a uma tristeza que você notificação falou. aqui. Você falou de um jeito que deixou a gente triste. Já acabou. Ah, não, mas eu volto. Eu volto pra gente conversar mais. Ah, então já melhorou. Mas é isso. Eu não deixei meu contato, mas se alguém precisar, o irmão Marçal tem o meu contato. Pode pedir pra Luana também, que é a Gabi, né? Tem o meu contato também. E pode me procurar lá no Instagram, se alguém conseguir anotar meu nome, que eu atendo lá por lá também. Se alguém precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida que não conseguiu trazer aqui, qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Qual o nome Pode do Instagram? É psi.késia e esse sobrenome aqui, dificinho. Bota no chat lá para tirar o print. Vou colocar. Não consegui. Ou então o link. Tem como colocar o link lá do chat? Eu coloco lá no chat depois para conseguir falar com ela. Ou Então então faz entre em isso. contato comigo pelo chat. Eu vou colocar meu número de telefone aqui também, aí vocês, quem quiser anotar. Gente, eu acho que eu perdi alguma coisa, porque meu cachorro resolveu escapar. Mas, Kézia, você pode fazer uma oração no final, pra gente finalizar? Posso sim. Ai, coloquei o número errado. Peraí. Quer dizer, tá certo, eu só não fechei o parênteses. Mas é 69 o DDD e aí o resto. Peraí, eu vou escrever de novo. Ficou tudo errado. Pronto. Agora foi certinho. Ok. Vamos orar então. Querido Deus, obrigada por esse tempo que passamos juntos, que eu passei junto também com esses queridos, com esses irmãos. Ensina a gente a ouvir mais nossas emoções, nossos sentimentos e acolhê-los da forma que eles devem ser acolhidos. Nos orienta, nos faz enxergar também o cuidado com o próximo, com as emoções do próximo. Cuida da gente, nos dá um restante de semana muito bom, nos dá um bom feriado também, que a gente agora está entrando num feriado. Cuida da gente, nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Kézia. Também. Agradecer pela sua participação. Foi fundamental para o nosso crescimento. A gente aprendeu muito. Dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. A gente é meio... que eu falo falar que igual a irmã Margarete. A gente é meio tagarela. A gente fala mesmo, tá? Aí tá bom. Aí a gente sente que a pessoa tá absorvendo mesmo. Maravilhosa. E eu só queria dar um recadinho aqui antes da gente finalizar para os meus amigos queridos. Todos vocês já estão no grupo dos Gibionitas. Eu vou deixar aqui no chat o link do grupo. E outra coisa muito importante, essa reunião ela é gravada e a gente tem um grupo, aliás, a gente tem um canal no YouTube onde elas são compartilhadas, para que essa palavra, quem esqueceu, né, de vir aqui hoje, não pôde, para que esse aprendizado todo, ele siga e encontre ainda mais pessoas. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para entrar lá no nosso canal no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida, teve alguma coisa que gostaria de rever, relembrar, entra lá para assistir também, segue a gente, dá o like, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, aqui abaixo eu vou deixar para vocês o link do grupo e do YouTube, e só agradecer, viu, Kézia? Maravilhosa. Nós temos um e-mail também, onde as pessoas podem entrar em contato com a gente, deixar algum pedido de oração também, a gente vai estar orando pelas pessoas. E estamos à disposição de todos. Amém. Obrigada a vocês pelo convite. Eu acho que eu tenho mais um encontro com vocês daqui 15 dias. Então a gente se encontra novamente, conversa novamente, tá bom?
Obrigada, linda. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, queridos.